Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 21 de A Grande Síntese, que tem o título A Lei do Devenir. Bom, a lei do Bom dever. dia para todos. Bom Bom dia. dia! Ah, apareceu a Margarida. Beijão. Bom dia. Tá bom. Vamos lá. Chegou agora o momento de aprofundar nosso estudo, enfrentando problemas de complexidade maior. Até aqui, mantive-me relativamente na superfície dos fenômenos, detendo-me em sua aparência exterior, que é a mais acessível ao vosso intelecto. Procedamos agora, em sua íntima e profunda estrutura, ao exame do processo genético do mundo fenomênico. Nas páginas anteriores, tracei para vós as características, a gênese e o desenvolvimento da fase gama, lançando um olhar de conjunto sobre as outras duas formas de ômega, ou seja, beta e alfa. Mais adiante, penetraremos no exame minucioso dessas fases, a dinâmica e a psíquica, as quais merecem um estudo mais aprofundado, pois se referem aos fenômenos da vida e da consciência, que vos atinge mais de perto, dizendo respeito à vossa própria vida e consciência, tanto no campo individual quanto no social. Com isso, terminarei o tratado e o edifício estará acabado, porque terei lançado nova luz ao vosso mundo. Terei implantado os pilares de um novo modo de viver individual e coletivo, com base ao mesmo tempo na ciência e na revelação. Terei-vos dado um novo modo de viver que constituirá a nova civilização do terceiro milênio. Mas, antes de prosseguir em extensão, expandindo-nos nesses novos campos, procedamos em profundidade para tomarmos conhecimento da essência dos fenômenos que observamos. Não era possível, antes deste momento, empreender tal estudo. Ele não mais se refere ao universo em seu aspecto estático nem dinâmico, já observados, mas o considera sob novo ponto de vista, observando-o em seu aspecto mecânico. Aí aqui a gente tirou um pedacinho do livro, não está muito bom não, mas dá para ler, né? O aspecto estático refere-se às formas do ser e sua expressão é alfa, que é igual a beta, que é igual a gama, que é igual a ômega. O aspecto dinâmico diz respeito ao devenir, evolução das formas do ser, e sua expressão é ômega, que é igual a alfa, que vai para beta, que vai para gama, que vai para beta, que vai para alfa. O aspecto mecânico considera a essência do devenir das formas. Acho que já está lá, né? Continua aqui. O aspecto mecânico considera a essência do devenir das formas do ser e sua expressão é a linha definida pela espiral. Certamente notastes como as formas ou fases de ômega, a substância, são três: matéria, gama, energia, beta e espírito alfa. Também são três os seus aspectos, podendo ser considerados respectivamente: o primeiro como formas, o segundo como fases e o terceiro como princípio ou lei. Esses três aspectos são as três dimensões da trindade da substância. Unidade trina a três dimensões. Em uma palavra, o universo não é apenas uma grande organização de unidades e o funcionamento de um grande organismo de seres. É também o vir a ser, o transformismo evolutivo desse organismo e de suas unidades. É, enfim, o princípio, a lei que rege esse transformismo. O estudo desse princípio nos ocupará agora. O eterno devenir do ser é guiado por uma lei perfeita e matematicamente exata. O transformismo evolutivo universal obedece a um princípio único. Eu vos exporei esse princípio que encontrareis idêntico e constante na infinita multiplicidade das formas, e vos traçarei a linha do seu desenvolvimento, a trajetória da sua evolução. Trata-se de uma linha absolutamente típica que se pode denominar matriz do transformismo universal.
Uma trajetória que todos os fenômenos, os mais díspares, seguem em seu processo de desenvolvimento. Princípio absoluto, trajetória inviolável. Cada fenômeno tem uma lei, e essa lei é um ciclo. Cada fenômeno existe enquanto se move de um ponto de partida para um ponto de chegada. Existir significa mover-se segundo essa linha de desenvolvimento que constitui a trajetória do ser. Agora vamos lá. Quem vai levantar algum questionamento? Quem é que vai nos esclarecer o que não foi entendido? Olha, eu li essa semana, ontem, mais propriamente, foi exatamente no dia anterior, duas vezes esse texto, Hum. e eu queria entender, em primeiro lugar, esse ômega, bem no final desse parágrafo, né? Que seria esse ômega? Ele fala um pouquinho mais na frente. Ele já Seria o falou. universo? Na, Seria. na minha, quer dizer, na minha percepção, ômega seria a origem de todas as coisas. Eu É, chamaria de de Deus. Deus, entendeu? Porque ele ia, embora, né, fica uma coisa estranha, mesmo a gente chamando de Deus, a gente dizer que Deus é igual ao espírito que tende energia, que tende a matéria, que tende de novo ao espírito, que tende. Mas É, ômega é é o todo. esquisito, Não, né? mas É, ômega sendo o todo, toda essa parte alfa, gama e beta estão incluídas no todo, que são é, as partes que estão no todo. mas Ômega é o todo. sim, mas a minha ideia é que Deus não é o todo, Deus é o todo e transcende a esse todo, na minha concepção como É, o individualidade. problema é que a gente não tem noção do que é É, o todo. sim, mas isso Eu, que eu estou dizendo, porque Deus, como Criador, a gente pode até dizer que antes da sua criação, Deus já era. Então, se Deus já era antes da criação, ele transcenderia todo esse processo. Mas, a grosso modo, eu estou com a Rita. É, mas eu acho A que ideia esse aqui, como é o nome dele? Esse é o ômega. ômega, Do ômega é o ômega todo. é o Deus, é o centro, é o ponto de emanação de todas as coisas, de todas as formas, sejam elas materiais ou imateriais, energia, vidas, planetas. Pelo menos esse é o que é o meu entendimento, eu não sei. É, porque sem esse princípio aqui, é difícil você entender o contexto, né? Uhum. Se você for lá no início, eu não lembro se você estava com a gente nos primeiros capítulos. Tava, É, então, ele fala do ômega. Ele fala um mas pouquinho. enfim, essa o, explicação do o ciclo é ômega, muito importante. Esse teu conceito É, já, já pode. dá para. ó, Dá para. eu vejo já partindo já do título do texto aí, quando se fala na lei do devenir, né? Isso daí, no meu entendimento, é devagar, é supor. E a lei é um trabalho constante. Então, toda lei tem que ter uma base, um ponto de início, né? Para essa divagação, para esse devenir. E no caso aí, vamos dizer, pode ser suposto, pode devagar para qualquer ponto, sendo que tem que haver, né, um centro, que é o que que foi falado aí agora, que é Deus, né, que é o ponto de Todo, início né? para tudo, o todo. Mas, Então, já do primeiro texto aí do título, acho que já dá para a gente sentir o que é que ele quer dizer. mas você entendeu, ou ficou claro para você que o devenir é o que o Adolfo fala para a gente do Eterno eterno vir a ser. O transformismo, eterno o vir a ser. eterno vir a ser de todas as coisas, né? É, que Sim, devenir. mas tem também o contexto da divagação, da suposição. A gente tem que ter uma base, então, para poder, vamos dizer assim, trabalhar, porque a lei é um trabalho, para trabalhar, vamos dizer assim, o nosso pensamento, a nossa direção para algo mais adiante que ainda não está palpável, mas só está, vamos dizer assim, visual dentro de um conceito ou do meu pensamento, é nesse sentido aí, que Não, eu tudo entendo. bem. Não sei se tem coisa melhor. É, Não, mas no dicionário mesmo, mesmo no dicionário, Aham, ele fala passar a ter existência, a ser, tornar-se. sim. Então, Uhum, aqui diz de você se transformar, mudar e modificar. Esse é o eterno vir a ser, né? Essa nossa sim. caminhada que Uhum. cada dia a gente está diferente, né? seria talvez até o que o Adolfo chama de trabalhar a nossa superconsciência.
né? Que é em Uhum. função daquilo que ainda vai vir. Mas, desculpa, eu só entendo assim que o Aham. ponto central desse capítulo é que a gente não esqueça, né? Como ele falou, o universo ele tem o aspecto estático, não é isso? O Uhum. aspecto dinâmico e o Dinâmica. aspecto mecânico. Mas esse aspecto mecânico significa que todas as coisas se transformam continuamente no sentido da sua elevação, né? Sim. Para chegar até um ponto que eu não sei onde é que Deus concebeu, que é o ponto máximo de elevação dessas coisas. É esse transformismo que Adolfo fala, o eterno vir a ser de todas as É, coisas. porque Por isso a devenir é gente vir a ser. Então, por isso que ele diz que tem esse ciclo, né? Espírito, energia, matéria, depois matéria, energia, espírito. E a cada ciclo desse, esse elemento vai se aprimorando. Seja ele um ser humano, seja ele um mineral, seja ele um vegetal. Ele vai cumprindo os ciclos e vai se tornando melhor, melhor, melhor. É como no nosso caso, não diz que nós estamos nos transformando de humano para chegarmos à angelitude. Essa angelitude, esse caminho, é fruto desse devenir. Esse é o meu entendimento, tá, Sueli? Eu não sei Uhum. como é que. Sim. Uhum. Ô, ô, Silvio, Ah, oi, bom dia para todos. Eu acho que Não. o ômega é o universo. Ele chama aí de universo. Acho que é o entendimento que ele, meu entender, é o entendimento que ele dá, entendeu? Que é constituído dessas três, essa tríade aí, né? Que é Eu, beta, eu, alfa. eu eu, vejo eu como um eu todo. confesso que não. É. Eu acho que é o centro de emanação de todas as E o coisas. centro de O emanação de centro de tudo. emanação não é o universo, no meu modo de ver, tá? Não é o Eu universo, é a também Deus. entendo É como a sendo Deus. energia que deu impulso a todas essas coisas. É a energia que criou essas leis, que estabeleceu essa forma de ser de todas as coisas. E isso é o que a gente Agora, chama de é o que a Deus. gente chama de Deus. Agora, eu não sei. Aí, cada um É, é difícil, eu não É porque tenho. eu acho que essa fórmula aí dá um entendimento mais científico do que esse outro entendimento que você deu, entendeu? Então Mas, ele chama de universo o próprio Deus, mas tudo, você não todo. pode. ah, tá, mas Não. então é a mesma coisa, Tá né? bom, mas aí você não pode esquecer que, inclusive, ele falou do monismo, não é isso? Que tudo está ligado a vamos dizer assim, a um ponto central, um pensamento central, uma ideia central, a um ponto de emanação de todas as coisas, né? Aí eu não sei, aí é isso aqui, a gente está aqui exatamente para debater É. isso. Não Por tem. isso que eu volto a dizer da lei do devenir que ele fala lá, que é a lei da divagação, da suposição. Sempre tem que ter um ponto central para algo, e cada um vai de acordo com o seu entendimento, mas voltado sempre para aquele ponto central. Desculpa, Sueli, eu acho que não sei, eu não consigo perceber assim. Eu continuo É, achando. O ponto central, em tese, é o criador incriado. O seu sim. pensamento gerou todas as coisas, Uhum. no aspecto do espírito, no aspecto da energia, do aspecto da matéria. Isso é uma resultante da vontade desse criador incriado. Ele estabeleceu que todas essas coisas teriam que cumprir um circuito, vamos assim dizer, né? Vários níveis de existência. E nesses vários níveis de existência, essa coisa vai se melhorando, se aprimorando, e elas entram nesses ciclos para que essas coisas aconteçam. No nosso caso, o que que é? São as nossas encarnações para que a cada retorno, em tese, a gente retorne melhor. Em tese, a gente vá saindo de um estado mais primitivo para um estado evoluído de consciência, né? Como o Adolfo diz, a cada encarnação a gente tem uma maior percepção dessa criação, desse Criador. De novo, Sim, eu mas você, falei, isso você é uma falou, ideia. no meu entendimento, você falou a mesma coisa que eu estou falando. Você É, voltou, aí você colocou aí, vamos voltando para nós, qual o nosso ponto central? Então, o meu ponto central é o meu universo, que é a minha matéria, todo o meu contexto, mas eu tenho algo que é esse mecanismo, que é um ponto, vamos dizer assim, do Criador, que eu acredito, que eu concebo, que faz todo esse movimento, todo esse transformismo, né, que fala é, dessa transformismo. matéria, desse ser que sou eu hoje.
Uhum. Então, para mim, foi a mesma coisa. Por isso que eu digo que essa lei do devenir é mais nesse sentido. Cada um vai de acordo, mas o ponto central é o mesmo para tudo, para todos. Cada um. Pode ser, eu não sei. Eu não estou É, são entendendo. formas Mas diferentes de expressão. compreensão, é De verdade. expressão. É. Ela até está entendendo a mesma coisa, só que a forma como ela se expressa, né, é Uhum. diferente da sua. Mas no Assim, Eu acho, fala. eu eu tenho. acho que a expressão dessa equação aí é o seguinte, o meu entendimento é que o tudo é o todo e o todo é o tudo, entendeu? Aí tem essa mecânica aí. Mas aí eu O tudo coloco para você seria Deus, exatamente meu entendeu? questionamento inicial, Seria Bida. Deus. Deus poderia existir sem a sua criação? Sim, Se Deus pode existir sem a sua criação, ele transcende a sua criação. não, sim, mas eu digo que a criação também é ele, entendeu? Sim, mas, de novo, eu insisto A nesse. criação faz parte dele, entendeu? Assim, ele existia, ele é o ômega, ele existia antes da criação, Sim, mas depois da criação, a criação também faz parte dele. sim, mas Olha só, aqui no capítulo 9 mesmo diz, com todas as letras, a letra ômega representa o universo, o todo. Viu? Pronto, já está Isso é o que eu falei. respondido. É o que eu É, e falei. nós também falamos, é o que eu estou falando. é, Cada um se expressa de uma forma, mas é a mesma coisa. A gente acha que está falando da mesma eu coisa. só insisto nesse aspecto. Se essas coisas não existissem, Deus existiria? Se a gente concordar que Deus existiria, nós temos que concordar que Deus não é o somatório de todas essas coisas. Se você disser que todas essas Que Deus coisas não é? sim, se a Concordo. gente diz- se Não, nós, eu acho que dis- é. se nós dissermos que toda a criação é uma expressão de Deus, eu concordo. Mas nós dizermos que toda a criação é Deus, eu não concordo. Porque se Mas Deus Jesus falou, existe sem a sua criação. Gente, olha só, é uma diferença, mas é uma grande Mas diferença. tudo é parte do Eu todo. já entendi, mas se Deus existe sem a sua criação, Deus transcende a sua criação. Sim, mas a criação também é Deus. É, Eu sei. Não, Deus. É igual a gente diz, eu quer ver? Vou acho. dar um exemplo rude. As obras de arte de um artista são um artista? Não, elas são uma expressão dele. O artista é uma coisa e a sua obra de arte é uma expressão dele. Mas a gente não pode dizer que a obra de arte é o artista. Não, Concordo. é uma expressão. assim, a ideia que eu tenho é que não existe nada fora do todo, do É, tudo. Ele, não existe isso, pois é. Concordo entendeu? com você. Aí a gente vai cair num conceito, até eu vejo meio estranho, perigoso, que eu chamo, que é acreditar que existe alguma coisa fora de Deus. Não É, existe pois nada fora é. de Deus. Eu concordo, Não, porque concordo. tudo tá incluído, tudo é Deus. Não tem essa coisa de Deus e as outras Não, coisas. gente, não é que está fora de Deus. A própria Tudo, fórmula. tudo é fruto da Tudo, criação. Mas, de novo, se nós admitirmos que Deus foi um ser incriado, é um criador incriado, se não existisse a criação, Deus continuava existindo. Eu Então, Deus poderia. é sua criação e transcende a criação. É como se nós disséssemos que a criação é o corpo físico de Deus. É como Esse é se o meu dissesse entendimento. Deus é, mas tudo tem Deus. Sim, correto, concordo com você. Tudo tem Deus. É como se a gente admitisse, ó, o corpo físico de Deus é a criação. É, não, Independente de qual ela seja, se ela é energia, matéria, eu acho isso é que o corpo físico de Deus. Agora, Deus transcende a isso tudo. não, eu entendo que seja tudo, seja Se Deus. o todo acabasse, Deus acabaria? Em tese, não. Porque é sempre a lei é a lei do transformismo, do devenir, do eterno vir a ser. Então Ok. tudo é e deixa de ser, e volta a ser, e deixa de ser, e na verdade tudo ainda continua sendo o todo, Obedecendo o quê? a Ao lei. pensamento, à vontade de Deus. Então, se Deus quiser que tudo se acabe, ok, ele vai continuar sendo Deus. Então, Deus é o somatório da sua criação? Não. Deus, a criação, toda a criação, né? Toda a criação está em Deus. Mas Deus não é o somatório da criação. É como a gente vai admitir, de novo. A criação é como se fosse o corpo físico de Deus.
Mas Deus é a alma dessa criação, né? E transcende essa criação. Não. Tudo bem, gente, mas vamos Mas continuar para a gente cada um tem isso da ideia. a sua interpretação. Ninguém quer Olha, protestar nem eu nada. posso, posso só falar aqui uma coisinha. É Ó, assim, nós temos aqui três bases, quatro bases, não é? Que é alfa, beta e gama. E temos ômega. Ômega. Então, aqui, nestas três fases, aqui tem o pensamento, o amor, que é em alfa. E depois temos a vontade em beta e a simplicidade, a vontade e a simplicidade, é assim mais ou menos. E depois temos em gama a ação e a gravitação. E temos em ômega o universo, o todo. O que é que significa? Que é um conjunto de todas estas partes unidas que faz o todo, ou que faz uma base para um princípio do todo, daquilo que é o todo. Ora, se o princípio é a lei, não é? Então, o todo está nestas quatro palavras. Vocês mais à frente vão ver na síntese sobre a humanidade que isto está tudo lá. É a base do princípio do conjunto todo. E eu estou a falar isto porque me foi passado a mim para uma outra pessoa que percebe mesmo disto. E então eu até estou mortinha para que ele entre, mas ele não quer entrar. Diz que é a hora do almoço, não está. E que, e, que- e que esclareceu isto, porque é uma pessoa que trabalha muito nisto, acerca da grande síntese. Uhum, E, e ele passou-me este papel. Eu até vos posso mandar, está aqui escrito, tudo uhum, aquilo que ele passou. uhum. É um conjunto do todo. E a grande síntese é um conjunto do Evangelho, do todo, de tudo, da criação divina, de tudo. Porque quem ler a grande síntese, há partes aqui que a gente fica tão confuso como é que é a criação. E se nós não tivermos outra base do início da criação, para quem não tem essa base, isto é muito confuso. Não, eu concordo com você. Agora, eu só insisto nisso. Tem aqui coisas muito confusas. A gente tem que ter noção, realmente, de ver uma base que nós temos, seja a base é Deus, tudo bem, tudo gira dessa parte. Então, de onde é que veio Deus? Da criação. Pertence à parte da criação. Fez o todo, é do todo, seja de que maneira for. Mas é uma base que nós trazemos do Evangelho para poder entender aquilo que ele hoje quer nos mostrar, o que é uma criação, o que foi a criação, o que nós fomos, o que nós somos, como é que fomos criados, como é que foi tudo inventado. E isto gera uma grande confusão para quem não entender um pouquinho de lá atrás, ou que traga coisas de lá de trás. Não entende mesmo. E Uhum. isto é tudo, estas quatro bases é o princípio, a base e o princípio de tudo, que é o universo e o todo. Ou seja, o Deus e o todo, tudo unido. É o que tem aí falado e nestas partes desta base. Desculpem eu estar a dizer isso, né? Eu sou uma Não, leiga, não, faz mas muito bem. Se está todo mundo. Cada um precisa, quer dizer, entender para si, né? Então, é, cada um precisa ter uma ideia. A gente não precisa ter uma ideia uniforme. Eu Não, apenas mas a insisto ideia, nisso. mas o que ela falou é a mesma coisa do que a gente está falando, só que em outras Sim, palavras. Vamos é, adiante. eu só é. disse isso por causa de estar tudo aí só na mesma base. Isto foi só por isso que eu entrei. É que é esta base, não há outra. A Uhum. gente pode correr e revoltar, a base é esta. E Ok. não é por nada que ele escreveu este livro, que nós temos a ler este livro, quase no final de toda a nossa trajetória. Por Uhum. isso, alguma base, algum sentido, alguma coisa tem que vir daqui e que nós eh, entendermos, não é? Entendi. Ele também diz que nos escreveu, mas que muitos de nós nunca íamos entender, não é?
Principalmente eu que não tenho essas bases como vocês, que é diferente, né? Não, é Entende? que está todo mundo no mesmo barco. Tem Mas alguém diferença tem nenhuma. alguma outra observação sobre esse parágrafo, por exemplo? Tem alguma coisa a ser dita? Ou podemos passar? Não sei. Ah, volta para mim, por favor, o anterior. A última frase é bem interessante, é. É o Hum. último parágrafo, né? Esse O edifício contexto. está acabado e terei lançado uma nova luz ao vosso mundo. Olha a dimensão disso, né? Discernir e tratar. Ter um novo modo de viver e continuar a nova civilização do terceiro milênio. Quando é que Isso aí. começa o terceiro milênio, hein? Começou em 2001, é isso? É, Então ele está dizendo exatamente que a gente vai ter 1000 anos, no sentido de termos uma maior consciência, uma maior capacidade para lidarmos com essa energia que chamamos de Deus, né? é. E aí a Eu, gente pode eu colocar. penso também, eu penso também, Silvio, que tem a ver com a transição, entendeu? É É, isso que eu ia dizer, que a gente pode colocar a transição planetária e essa humanidade mais depurada, no sentido que ela possa apreender, né, essa sua própria relação com Deus, né? Eu acho que como a gente vai ter mil É anos, 1000 anos é é bastante tempo, porque né? É porque eu estou pensando aqui, né? Essa, essa, essa geração, essa parte da humanidade que ainda negocia com Deus, um Deus cruel, vingativo, que coloca a sua mão poderosa e tal, aquelas coisas, e que também perdoa e tal, ao fim da vida. Essa humanidade aí, ela não vai conceber isso aqui. Por isso que precisa depurar essa humanidade primeiro, essa base dele aqui, tudo bem, mas se ela não tiver depurada, ela não tem como fazer isso aqui funcionar. Não sei se vocês pensam da mesma forma. Não, é sim. Tanto é por que a isso é gente está que na fase de saiu. expiação e provas para passar para uma fase de regeneração, né? E, consequentemente, de uma Por isso da subida do separação. estágio de consciência, né? É, e a separação, né, Do do joio e joio. do trigo, é isso. Para dar condições dessa nova civilização. Não, e isso, não, depois a É. gente vai cá. E aí ele está falando aqui, né? O que que ele considera o aspecto estático, que é, em tese, a nossa materialização, e o aspecto dinâmico já é o ciclo, né? É. Vai, Né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quer dizer, eu não sei se a gente podia chamar isso de espiral, né? E o aspecto mecânico é exatamente, são esses conjuntos de espirais, que é o nosso devenir, o nosso eterno vir a ser, né? Porque isso aqui, quer dizer, é um projeto sempre dinâmico, né? Energia, espírito, matéria, espírito, não, quer dizer, energia, espírito, matéria, depois energia, espírito. Aí você volta ao ciclo, só que você já volta numa outra condição, porque você já teve uma fase de aprendizado, aí você volta para depurar, aí desencarna depois, volta para depurar. E a cada depuração, você já não é mais o mesmo ser. Por quê? Porque você já adquiriu um conjunto de experiência. Então, esse é o devenir. Então, é o homem se preparando para a sua angelitude. É o mineral se preparando para entrar no reino vegetal. Não, animal, né? De repente, o mineral para o reino vegetal. Esse é o devenir, né? É essa. Então, vamos lá. Aí, alguém tem alguma coisa para dizer sobre esse. Arédio tá quieto, porque Eu não sei se ele saiu, caiu, Suelizinha e tal. Algum comentário, Sueli? Algum comentário? Não, não, tudo o que você está falando aí, também concordo, eu penso desse jeito.
Princípio, a lei que rege se transforma. Também, olha só, o vir a ser, que ele falou aqui, né? Também o vir a ser, o transformismo evolutivo desse organismo e suas unidades. É, enfim, o princípio, a lei que rege esse transformismo. Ele chama o todo de lei, de substância, de vários nomes. É. Aqui mais um pouquinho. Interessante, olha isso. Ó. O eterno devenir do ser é guiado por uma lei perfeita e matematicamente exata. Ok, nada a ser dito? Mais nada? Não, não, naquele anterior, Esse aqui? Só. é difícil para a gente entender alguma coisa que é vir a ser e que mesmo sendo vir a ser seja matematicamente exata, né? Porque ela atende a uma lei, né? Pelo É. fato dela atender uma lei. E aí, no meu modo de ver, tá, Valdir? É uma questão de conceito, né? Se a gente diz que Deus é infinitamente, né, bom, Deus é imaterial e que as suas leis não variam, né? É aquele São conceito de imutáveis. as leis de Deus são imutáveis. Se tudo parte de Deus, então o pensamento de Deus e a consequente execução, vamos entrar no caso pelos cristos da lei, faz com que todas essas coisas tenham esse devenir praticamente já pré-estabelecido, matematicamente perfeito. Por quê? Porque isso já foi pensado, né? Quando Deus pensou, ele já pensou na coisa perfeita. Evidentemente que ela precisa dos estágios para evoluir e para que ela automaticamente vá se desenvolvendo. Mas ela já foi concebida no sentido de ser perfeito. Isso é o meu modo de ver, tá, Valdir? Por isso que eu acho que Eu falo porque é complexo, porque eu fico pensando em mim como pessoa, né? sim. Como ser humano, que já passei por algumas fases. Uhum. Como que o meu futuro, o meu vir a ser, Hum. poderia estar matematicamente exato, É, né? é. Essa complexidade que eu vejo. Mas esse exato não significa uma linha reta, não, né? De novo, ele é matamente. Olha, isso sou eu, tá? Como eu consigo expressar isso. Se nós somos a expressão da perfeição, que é o Criador, você há de convir que o fruto da criação desse Criador é perfeito. Mas esse perfeito a gente não consegue ter ideia. Só quem o pensou sabe, né, que tipo de criação eu estou fazendo e onde eu quero que essa criação chegue. Tanto que quando as coisas têm um limite, né? Tudo tem um limite. Uhum, Você vê que a gente tem livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio tem limite. Chega um momento que o planejamento ele precisa ser cumprido. E aí uhum, a gente não tem esse livre-arbítrio mais. Aí é a lei impondo o que deve ser feito. De novo, é o que a gente falou, que você exato. até citou. Por que a gente tem transição planetária? É. Porque após um determinado ciclo, é necessário que o planeta e suas humanidades atinjam um ponto, digamos assim, de É. compreensão da lei. Não? Aí Então, eles dão a aqueles que não oportunidade, atingem né? É. vão tentar vivenciar esse num outro Exato. lugar mais adequado. É. Mas naquela escola é necessário que após um ciclo você atinja uma certa graduação. Uhum, É evidente que é muito complicado exato. isso para a gente, né? Por Mas isso se a gente, pelo que vocês estão falando aí, ó, se a gente realmente pensar no eu, na nossa individualidade, né? Nós hum, sabemos que estamos passando por uma fase, né, evolutiva e que vamos ter, isso já é da lei, que vamos ser seres mais adiantados, né? Mais ascensionados, o que seja lá, chegar a anjo. Mais evoluído. Mas para o caminho a fazer, aí entra as ferramentas que eu vou usar, os caminhos que eu vou, né, arbitrar, aquelas coisas todas. Aí entra o nosso tempo, que é relativo. Então, o sim, nosso tempo é relativo, então, independe para o todo ou para a criação,
Eu tenho que chegar lá. Agora, o tempo que eu vou levar é uma individualidade, é uma escolha minha. Mas que eu tenho que chegar lá, por isso que a perfeição está aí. Eu vou chegar lá, não tem como. Uhum. O caminho que eu vou seguir é que vai me dar o tempo necessário que eu vou ter que percorrer, ou como percorrer. É verdade. Fala, Mas Val. não, eu penso um pouco diferente do que a Sueli está falando. Hum. Porque aqui embaixo ele fala na última frase, como diz a Marlene, ó, o princípio voluto, absoluto, trajetória inviolável. Então veja bem, nós não temos todo o tempo do mundo, porque o tempo ele é infinito. Eu estou mais com aquilo que a Rita falou. Você tem um livre-arbítrio até um certo ponto. Ah, você não progrediu pelo seu livre-arbítrio, você vai ter que espiar de uma outra forma, porque você chegou o momento de progredir. E aí você começa a entender o porquê das expiações, por exemplo. É. Você já esgotou seu prazo de livre-arbítrio, agora você tem que espiar alguma coisa, porque você precisa progredir. Será E que não é nesse sentido? agora, o que eu entendi, Valdir, se você me permite, ó, princípio absoluto, trajetória inviolável. Mas o que que é isso? A matriz do transformismo universal. Essa matriz é um princípio absoluto e uma trajetória inviolável. Mas a gente, É. eu acho que o que o Valdir falou procede. Você vê, a gente vê, né, ó, as pessoas que nascem naquele corpo e elas não conseguem fazer nada, estão ali aprisionadas. Por quê? Porque ela precisa daquele tempo ali para realmente, né, enquanto ela está ali naquele corpo, a gente vê que aquela pessoa não tem nenhuma expressão nessa vida, aparentemente. Mas ela também dorme, ela está aprendendo lá na erraticidade e acorda aqui, e aquela coisa de estar aprisionada. A gente não sabe o que vai, né, dentro daquela pessoa, o que se passa ali. Então, é um procedimento, né, para realmente moldar, né, aquele espírito de uma outra forma. Então, ali o livre-arbítrio dele tá suspenso. Naquela existência ali tá suspenso. Não, tá suspenso, você está usando muito errado, presta atenção. Então, aí ele suspende um pouquinho, então depois ele volta em outro corpo, em outra coisa, para ver se realmente apreendeu, né? Tudo que ele foi ensinado naquele tempo que estava naquele corpo e não podia, né, se expressar. E a gente pode até dizer que é uma expressão da misericórdia de Deus para conosco. E não pode se expressar aqui, né, É. encarnado, mas quando ele dorme, a gente não vai para a erreticidade, a gente não vai aprender, não vai fazer outras coisas. Então, ali eu acho que é o momento que o espírito tem, né, para poder realmente se aperfeiçoar um pouquinho mais e quando voltar, já voltar com uma outra consciência, né, uma outra realidade. Espera-se, né? Porque senão vem de novo. E talvez isso, depois a gente vai ver que o Pietro Baldi mais à frente vai dizer que a gente tem encarnações assim, né? Uma encarnação onde você tem uma maior consciência das coisas e uma encarnação onde você tem um processo involutivo, né? Até tipo mesmo para equilibrar, né? Ou o seu aprendizado, né? Que as nossas encarnações elas não são lineares. Ah, você está sempre melhorando, melhorando, melhorando. Não, você tem uma de melhora e tem uma outra com uma queda, uma melhora e uma queda, para que você possa tirar uma média dessas coisas e na média a gente perceba que nós estamos evoluindo. Mas isso vai ser mais lá na frente, a gente vai perceber que tem isso. Então, talvez exatamente essa coisa, né, que está sendo dita. O cara teve uma encarnação pretérita muito pesada, aí ele vem numa outra, já tipo assim, Preso no não, corpo, vou te né? segurar aqui para que você não faça mais besteira e, em tese, você estacione, né, aquilo que você já adquiriu numa vida passada. Então, Não sei. não sei, mas é complexo, né? Não é São assim. cobrações. Uhum. Ok. Mas agora, por que que o Alvarez sumiu? Ele saiu ou ele Ele tá. deve ter caído, né? Alguém Não, quer dizer caí mais não, estou alguma coisa? aqui. Só Oi, estou ouvindo. tá quietinho. Mas eu É, porque estava, não é inclusive, aqui normal. vendo as definições que foram dadas lá no capítulo 7, Uhum. quando ele fala, por exemplo, do aspecto dinâmico do universo. Uhum. Ele fala o seguinte, ó, em seu aspecto dinâmico, a unidade todo é considerada naquilo que verdadeiramente é um eterno devenir. O universo é um movimento contínuo. Movimento significa trajetória. Trajetória significa um objetivo a atingir. O que é Na que... realidade, o aspecto dinâmico se funde com o estático.
Isolamos-lo apenas para facilitar as observações. Uhum. O Uhum. movimento é orgânico, é funcionamento das partes coordenadas. Assim se define o conceito de simples movimento e se completa num vir a ser mais complexo, que já não é só movimento físico, mas transformismo fenomênico. O Uhum. conceito de trajetória complica-se num mais amplo progresso à meta definida. Então, acho que vale a pena dar uma relida nesse capítulo, tá? Porque os conceitos que ele está elaborando mais à frente, eu acho que se baseiam nessas definições que ele deu aqui anteriormente, entende? Verdade. Uhum. Né? Mas, de qualquer forma, eu acho que vocês estão bem, estão... Porque tudo que a gente está falando aqui é filosófico, né? Eles, às vezes, as definições são assim, destacadas para ficar mais didático, né? Para que a gente É. consiga entender, entendeu? Mas eu gostei muito disso aqui, ó. Movimento significa trajetória. Nós temos uma trajetória a percorrer. E aqui diz que ela Mas, é inviolável, mas ó. a Esse point trajetória, aqui, ó. não sei se você concorda, a trajetória é o devenir, Isso, é o que ele É, falou, pô. é. É é o exatamente, ó. devenir, né? Movimento significa trajetória. Trajetória significa um objetivo a atingir, É esse tá? Então, é transformismo isso aí. universal que está escrito aqui, a matriz do transformismo universal. Quer dizer, É. tudo, né, foi criado. É aquele negócio, né? Deus pensou tudo no sentido da perfeição. Só que essa perfeição não é uma coisa acabada, né? Foi Não. Não, pois colocado. é, em cima Hum, do que falou o Valdir, hum, já da nossa individualidade, eu hum, penso que nós todos temos uma trajetória que, pô, pode ser para os mais diversos, digamos assim, rumos. hum. Tá? O meu rumo, eu vou traçar minha trajetória. A física quântica mostra isso, a mecânica quântica, né? Que depende do objetivo que eu tenho, tá? Mas eu tenho que alcançar aquele ponto final lá, que é aquele conceito que o Silvio estava mencionando lá do ponto focal, entende? Eu penso que nós não podemos escapar de Deus. É. É. É uma forma até de dizer que o livre-arbítrio não existe. Não, ele existe aqui, como Ele A existe Rita falou, limitado. porque Não, aqui, ó, nesse meu vai e vem aqui, É dessa limitado. existência atual, eu tenho um livre-arbítrio É, limitado. é sim, ele é verdade. Mas o relativo, né? objetivo não é esse do É, aqui Sim, do meu, tá? sim, Porque, por exemplo, se eu matar alguém hoje aqui, eu vou ter que cumprir sim. digamos assim, um A compromisso com pena. esse alguém, porque eu tirei a possibilidade dele de desenvolver-se Sim, aqui, sim. entende? Então, são aspectos que, poxa, mas o meu objetivo não é esse, Uhum, entende? Então, eu penso que temos muitas razões para a gente filosofar aí, uhum. mas isso é grande demais para mim. Não, deixa essa conversa. De novo, tanto eu insisto nessa questão da limitação do nosso livre-arbítrio, porque todos os grandes seres, no frigir dos ovos, eles querem abrir mão do seu livre-arbítrio. Cumpra-se a tua vontade, é né? porque Isso, ali ele já é, entendeu a lei. Quando chega no ponto já isso. entendeu, não tem por que ir contra. Você É, tem que nadar com a maré, porque aquela é a boa maré. é, É que a gente aqui não entende ainda. é. Aí fica Não. querendo achar, não, eu acho que isso aqui é o melhor, não, isso é que é o bom, isso. Aí fica querendo, né, É arbitrar. o nosso ego. Quer dizer, na verdade, o que me parece é o seguinte: quando você caminha para essa ideia de santificação, vamos assim dizer, você começa a perder o ego, né? É o seu Cristo interno, é o seu eu, a sua força superior que passa a predominar em você. Daí você não tem mais você não quer mais arbitrar. A obediência à lei É, é justamente o conhecimento dela. é, entendeu? O grande problema é que muitos de nós não sabemos da razão de por que que a gente está aqui. É. Por que que a gente está existindo aqui, entende? Esse é o conceito que eu enxergo na maioria, na massa. Quando eu vejo uma massa aí disputando alguma coisa, pô, é um negócio lamentável. E eu tenho que entrar no mesmo esquema. Ou eu vou abandonar
tudo que eu tenho aqui, família, essa coisa toda, para me dedicar realmente a uma causa que, né, a sociedade não enxerga, Não, entendeu? mas Eu fico mesmo relutante, muitas vezes, em compreender essa coisa toda aí, porque eu penso assim, não vou fazer esforço para entender isso, não. Mas é porque a gente pensa que o que a gente tem que fazer tem que ser grandioso e envolver tudo e todos. E não é assim. Não, não é só A isso, verdade, Rita. a verdade é que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer tem que ser próximo mesmo de nós. E isso já é o suficiente, porque se todo mundo faz assim, todo mundo fica bem servido. Ared, você está pensando, como é que é o nome do novo livro que a gente está lendo? É, Isso que você está dizendo, problemas Pietro Baldi futuro, diz que problemas é do o, futuro. é o pensamento do bruto. É. Essa questão Mas do. a sociedade, no meu entendimento, é brutal, cara. Sim, mas é. Né? Mas Mas, você não mas precisa ele ser. diz que isso faz parte, digamos assim, da nossa fase ainda involutiva. Dentro dessa fase involutiva, que talvez seja a fase que nós ainda estamos, por isso vivemos num mundo de expiação e provas, nós somos muito mais identificados com o valor do bruto, com o valor daquele que em tese se sobressai, do que com esses valores espirituais. Porque os valores do bruto, são os valores do mundo, nós podemos ver, tocar, usufruir, né? Você, em tese, considera isso como verdade. E os valores do espírito, você em tese não vê, você em tese tem dificuldade de sentir. Como é que você vai considerar que esses valores espirituais são os verdadeiros valores? Né? Diante do fato daquilo que você pega, que você vê, que você toca, que você sente. E aí ele expressa que esse é o pensamento do Bruto. E é normal que a gente pense nisso. Problemas do futuro, É, livro. é Não, bem o problema interessante. que eu enxergo, Silvio, Ah, por exemplo, nós temos exemplos bastante significativos, hum, né? O caso de Francisco de Assis, que despe-se e diz para o pai: toma aí, ó, eu não quero mais essa coisa, tá? Isso é seu, tá? Porque realmente eu poderia realmente tomar uma decisão dessa natureza, uhum, mas o que que eu vou fazer? Quando eu sou também, paradoxalmente, incentivado a ser caritativo, a ser dedicado ao outro, entende? Entende? Então, para mim, eu vivo realmente alguns paradoxos ainda, tá? Eu não compreendi essa elevação que vocês já atingiram ainda, pô. Mas não, nós não atingimos. De novo, é o A gente Adolfo. quer atingir. Não, por que que a gente está discutindo essas coisas aqui? É exatamente para que a gente mude de nível em termos da nossa consciência. Porque se nós esquecermos todas essas coisas, nós vamos ser os brutos que a humanidade no seu conjunto é. É o Adolfo dizendo que nós vivemos uma humanidade primária, onde um terço já está fugindo dessa condição. Mas não, tem pois dois é, terços. eu não É. discordo disso não, Silvio, em Uhum. absoluto. Mas eu me sinto abrutalhado realmente. Eu só não vou pegar numa arma também para fazer uma guerra lá, por exemplo, como a gente está vivendo aí, É, entende? Eu acho, Uhum. aliás, que a gente está muito próximo realmente de uma terceira guerra mundial. Sim. é. Entende? Mas se houver, que eu não acredito, eu confesso que eu não acredito, tá? Mas se houver, talvez seja uma necessidade. De novo, Eu uma também vez, acho. uma vez que se morrerem 1 milhão, 1 bilhão, 2 milhões, para Deus É, isso não faz diferença nenhuma. Dentro de um processo certamente. de Não, se o devenir, planeta Terra desaparecer, eu acho que não vai ser significativo para o universo. só que eu acho Mas que ele não tudo bem, desaparece, não não. tem Mas ele foi sentido criado com um propósito, Pois é. A exatamente. lei é né? inviolável, a trajetória é inviolável. Então, o planejamento Claro. existe e não somos nós que vamos acabar com ele. Senão não teria sentido, Não né? sei, não Bilhões de sei. anos. Não, Ó, não teria sentido. Não, Aurélio. Bilhões de anos para você criar um mundo e permitir que a humanidade daquele mundo destruísse aquele mundo. Não, não. Aí a gente não poderia acreditar que os engenheiros siderais, né, assim como Deus, são perfeitos naquilo que eles criam. Pô, Não. vão criar um mundo para deixar que aquela humanidade destrua? É, Até porque, de novo, se a gente acredita que o livre-arbítrio é limitado, né?
Isso não pode acontecer. Quer Não. dizer, Existe eu acho que planejamento, não faz então sentido. planejamento não pode ser Hum, perturbado. é. A coisa vai até um certo Certamente. ponto, né? Olha lá. Mas nós temos Até essa o coisa, Vitor tá aí, ó. nós temos esse aspecto do bruto, sim, o Arédio, e são as nossas dúvidas, é o que Adolfo diria, é a nossa quebra de frequência, né? Uma hora a gente está lá pensando no alto, não sei o quê, coisa e tal, naquelas catedrais que o Adolfo imagina, translúcidas com anjo, e outra hora a gente está preocupado em pagar a conta. Ou seja, a nossa Aliás, eu passei lá em Aparecida do Norte e fiquei chocado. é, O discurso que eu ouvi era só: olha, isso aqui está muito bonito, mas é você que mantém, não deixe de contribuir, blá, blá, blá. Entende? Tá? Então, realmente, o romano continua aqui entre nós, cara. mas É, aí é a mercantilização do processo religioso, é. que não faz parte da evolução, né? Ali, ó, ó o futuro ali no É. colo da dona Marlene, Como é que é o né? nome dele, hein? Eu esqueço o Não é nome dele. Vitor? Vitor, né? Ó, tá chamando você. Fala bem Fala aí, baixinho. Vitor. Fala aí, dá um alô aí pra gente. Oi. Como é que você tá? Tudo Oi. bom? Oi! Vitor é um nome extremamente glorioso, é Vitória, Vitória sempre, né, Vitor? Fala assim. Fala para todos nós. Fala alto. Ah, Agora ele fala baixinho, mas ele é um gritão, Daqui a né? daqui a pouquinho ele fica mais Ele Se se solta. solta. confortável. Daqui a pouco ele vai aqui ajudar a gente a vai entender até essas coisas. esclarecer essas coisas aqui pra gente. Deixa ele ouvindo. O Ared falou uma coisa interessante aí. Eu estava Ah, estudando, estava concluindo esse livro aqui, ó, do Adolfo, ó. ah, É. Terminei de ler e até eu vou fazer a palestra amanhã, eu vou falar sobre ele. hum, Porque quem faz esse tipo de coisa aí não estudou o Evangelho. É isso. Quem não. estuda um pouquinho do Evangelho, ó, assim, ó, meia dúzia de textos que o Adolfo colocou no livro aqui, depois ele explicou e tal, mas Hum. na verdade, se você só lê o texto bíblico, você já percebe que não tem nada a ver com isso aí, que não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver. Primeiro, Jesus já destruiu o Antigo Testamento, quando ele falou que eu vim dar cumprimento à lei, pronto, né? O amor é a lei e os profetas estão aí. Então, quer dizer, é desconhecer o que Jesus trouxe. Ele diz que não veio para destruir a lei, né? E sim para aperfeiçoá-la, né? Dar Não, cumprimento à lei. E aí ele diz: a lei está, ama teu próximo como a ti mesmo. É. Aí está a lei dos profetas. Ele fala isso textualmente. Hum. E aí o cara fica aí dizendo que o temor a Deus, que tal. Essa coisa aí, pega lá o livro antigo para dar 10% para eles e tal, né? É, ainda Mas tem muito. Aí, dois eu, terços aí, Herédio. uhum. é. Eu tenho o entendimento de que tudo tem que passar pelas experiências. Tudo bem que a literatura, o conhecimento, o ouvir do outro sempre nos auxilia a acelerar essas experiências. Mas se a gente não experimentar, a gente não vai acionar nada de melhor. Então, é como se eu estava passando pela minha cabeça. Eu estou vivendo um momento, vamos dizer assim, da cor vermelha, né? Do tumulto, daquelas coisas todas. Mas só que eu já estou visualizando que aquela cor vermelha já não faz parte do que eu entendo, né? É porque eu já estou já numa cor, já vamos dizer assim, laranja. Então, eu já me afastei um pouco, por isso que eu já percebi que o vermelho já não faz parte né, desse contexto que eu tenho. Se eu tiver mais afastado um pouco na cor amarela, aí eu vou entender que houve a necessidade, porque se eu estou afastado, não estou aceitando aquilo tudo, porque já não faz parte de mim, mas eu vou cooperar com aquilo que eu já tenho de melhor, né? Para que então são experiências. Eu não vejo como dizer assim, tá certo ou tá errado. Errado no parte social, né? Do meu dia a dia, da organização social humana. Mas no contexto de uma evolução, está tudo correto, como diz, a evolução está tudo matematicamente exata. É por aí. É por isso que a gente fala
daquele do C, do Francis, da compreensão com a fraqueza alheia. O que que é a fraqueza alheia? É o desconhecimento da lei. E aí a gente mete os pés pelas mãos, mas quem já passou por aquilo não pode ficar criticando e julgando. Ó, que coisa feia. A gente já fez também. Então, é compreender que está no processo evolutivo e de aprendizado. Então, é isso que é difícil para a gente. Essa compreensão é que é difícil. Você está certo no que você falou, mas para a gente olhar, né, para aquele ser que está fazendo ainda coisas que hoje nós achamos ruins, mas nós já fizemos também, já passamos por ali. Então, agora, é difícil essa compreensão, mas a espiritualidade superior compreende perfeitamente. Eu adoro essa paciência deles, não é? Que vê a gente fazendo um monte de bobagem, mas tá bom, meu filho, tá bom, você vai melhorar. Concordo. Tenta de novo, vai de novo, desce lá de É, novo, encarna de novo, tenta mais um pouquinho, você consegue, vai que você consegue. E eles passam as mensagens o quê? De encorajamento, de motivação, porque a gente precisa disso, para que a gente realmente consiga mudar de nível, não é? Então, eles não podem interferir, não podem mesmo. É contra a lei. Então, eles só podem ajudar empurrando a gente. Vai que eu tô aqui, vai que eu tô aqui. As mensagens são assim, não são? É e tal, sempre aquela exato. mensagem de É. encorajamento. É isso que a gente precisa. A gente precisa de motivação para seguir adiante. E boas motivações, bons exemplos, para que a gente não saia do rumo, né? Que a gente siga, mas que siga naquele caminho reto. Até porque a porta é estreita, né? Porque A gente tem que a, achar não, a porta larga da perdição é é, mole. fácil de achar. É estreitinho, difícil de passar. A Ritinha falou bem Aconteceu na interessante casa uma coisa. espírita, Oi. Fala, não pode aconteceu na falar. casa espírita, o orientador lá diz o seguinte: vocês gostam de reencarnar. É, Gosto do Não sofrimento. muda, pô, vocês não mudam. Pois é verdade. é. É verdade. E O que depois que diz foi que a isso? vida é Eu ia ruim, né? falar, E depois diz que a vida é eu ia ruim. falar assim, e Fala. a Ritinha falou aí num termo aí dos seres, né, espirituais que tem aquela paciência, né, de aguardar. E nós entendemos que eles têm a paciência. E para nós temos que buscar sempre a tolerância, que nós temos ainda nesse nível de buscar a tolerância, de entender, É, querer compreender, né? pois é. É. A intolerância é uma falta de paciência, né? Intolerância você não consegue esperar, Sim. não, tem que ser o que eu quero, o que eu estou vendo e acabou. Então, Aham. assim, né? Eles não fazem assim com a gente, então a gente precisa seguir esses bons exemplos. No mundo de regeneração, nós estaremos menos suscetíveis a essas pessoas em teses É porque inconscientes, né? talvez tenhamos mais, poderemos ver mais exemplos, né? Bons exemplos. Bons modelos. É. Que Mas agora tá. enquanto tivermos disputas esportivas, de competição, eu Uhum. não Ficar. creio que a Ah, humanidade vai mudar. Uhum. Mas olha, Arete, mas quando a gente participou lá Marte é o atrás, a exemplo. gente Marte é o gostou. exemplo nosso, pô. Lá os caras têm outras formas de se divertir. Arédio, às vezes a gente fica preso a um espaço geográfico. Uhum. O evento que eu participei duas vezes e que existe todo ano é um evento esportivo que inclui todos os países, que normalmente é feito na Europa, mas cada ano, de 4 em 4 anos é um país diferente. É um exemplo, esse exemplo que você está dando. É um esporte, são todos os tipos de ginástica, todas as idades, tem de 3 a 100 anos os participantes, e tudo não é uma competição, é somente uma apresentação, é uma expressão de cada país ali dentro daquela arte. Eu fiquei encantada de ver um grupo lá de idosos, e eram pessoas já com de 70 a 80 dando mortal e fazendo aquele monte de coisa, porque eles nunca pararam de fazer, por isso que eles ainda conseguem fazer. E os jovens na plateia aplaudindo, adorando e chamando o nome deles e tal, não sei o quê. Eu achei aquilo tão bonito, eu cheguei até a cair uma lágrima, porque eu olhei e falei, gente, olha que coisa engraçada. Eles ali, sabe, motivando aqueles idosos a continuarem aqueles exercícios. Se fosse em outros lugares, talvez iam ficar rindo, né? Ah, olha lá.
olha lá, aquele coroa, não sei o quê, né? Mas não, foi tão bonito aquilo, eu fiquei observando, eu parei até de ver o espetáculo e fiquei olhando para os jovens. Porque eu achei aquilo assim incrível, aquele respeito, aquele carinho, a motivação que eles estavam dando. Achei aquilo muito bonito. E o evento é todo assim. Então, já é nesse momento que a gente está vivendo E conturbado. já é Isso uma, já já existe. espelha uma Exato. nova terra, né? É, entendeu? Então não quer dizer Ô, que não Rita, vai sim que eu já quando estou acontece em algum falando, lugar, entendeu? eu quando Uhum. estou falando disso aí, é Hum. porque eu estou repetindo o que está lá no livro lá da Vida no Planeta Marte. Mas eu sinto isso ainda. Eu sei, Eu, embora já me considere aí bastante esclarecido em termos de informação, essa coisa toda, mas eu não consigo intimamente ainda não tomar partido de algum lado, Uhum. entende? Uhum. Nós somos extremamente aconselhados, por exemplo, numa guerra lá, Israel e Irã, não tomar partido nenhum, pedir pelos dois, são seres humanos, Uhum. filhos de Deus, entende? Mas Exato. eu, até um certo ponto, não consigo ver que aquele que está fazendo papel de bandido precisa ser castigado, entende? Eu ainda penso assim, mas olha, mas entende? na Mesmo que verdade. eu não queira, mesmo que eu não expresse isso intimamente, eu fico nessa situação. E acho que esse é que é o grande problema da psicosfera. Mas, Arédio, Entende? não quer dizer que o bandido ele não tenha que ir para a cadeia ou ele tem que passar por Ele precisa alguma se. questão. Isso aí é da lei. Isso aí é da É. lei. Olha a gente aqui encarnando quantas mil vezes. Uhum. A gente não Exato. está sendo passada a mão na nossa cabeça, não. Ó, meu filhinho, tá bom, vamos lá que eu vou te ajudar, mas você vai ter que voltar. E aí a gente volta. Aí não adiantou nada, mudou um pouquinho assim. Não tem problema, você tem tempo, volta, porque você é eterno, entendeu? Mas ninguém passa a mão na nossa cabeça também. Uhum. Não passa. E os Tá bom, eu bandidos têm não que vou seguir a lei discutir da isso. terra, né? A lei da Eu terra. não vou É. discutir isso, ô, Rita, mas eu fico olhando para uma humanidade que pretende, que nós defendemos aí, que está em transformação, mas que não muda. Tá? Tá bom, vai haver expurgo. Tá, ótimo. Tá, vamos ficar aqui com indivíduos melhores. Os melhores dessa É, coisa vão ser selecionados, isso. tá? Né, E- para ficarem Mas eu aqui. também. Estão chegando outros, Uhum. né, das Pleiades, Gabaritados. principalmente, Sim. né? Nós estamos realmente transformando o nosso mundo. Mas eu não tomo a iniciativa, embora já tenha consciência de que eu deveria tomar. Hum. Entende? Eu falo Qual? muito, eu me expresso muito, mas será que eu estou agindo realmente Mas de será que forma. você, em falar e se expressar, já não está também ajudando alguém? Uhum. Ô, Rita, Hum. eu tenho dúvidas se é só isso. Não, não O é questão exemplo, só o isso, é o que. exemplo é que arrasta. Se necessário, fale. Isso. Sim, mas olha só, depende de quem disse isso. Quem disse isso estava numa condição missionária, nós ainda não estamos. Não, não, não. Pô, mas todos nós estamos em missão. Você Não, não não, tem não, não, dúvida não. disso, né, Não, Silvio? não, 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 não. Não o missionário no Estamos. sentido que eu quero falar, né? Não, Alguns não. são espíritos mais evoluídos, né? Então, nós ainda não somos, né? Sossega Olha, aí, Herédia. mas tá bom, é tudo filosofia e cada um de nós sabe onde deve aplicar essa filosofia, É verdade. tá? Não vamos entrar, digamos assim, naquilo que é verdadeiro para você, que para mim não É é, claro. e vice-versa. Não se Mas martirize, Herédia. eu penso que, olhando para o conjunto, né, essa massa que está aí sendo trabalhada, eu não tenho dúvida que a espiritualidade está trabalhando essa massa toda, tá? Uhum. E nos vê realmente como a gente vê os nossos animais domésticos aqui. Eu acho que, poxa, eu tenho animais domésticos aqui que são bastante educados. Eu digo para eles se sentar lá, ele se senta e aí fica na dele, tá? Uhum. Ele não agride o outro ali na hora da comida, entende? Eu tenho 13 cães aqui, cada um aguarda o seu momento. Então,
eu penso que nós também estamos agindo muito parecido com isso. Que Entende? número tem? Tanto, mas, Os seres olha, elevados os o veem Arédio, como uhum. O Arédio, crianças eu vejo. infantis, espirituais aí, Uhum. A né? Marlene está Que a Arédio, gente às sugerindo eu que vezes você vejo que arrume tem. mais um, viu, Ed? Marlene está tem. sugerindo o quê? A Marlene está sugerindo para você arrumar mais um. Assim, Tá aqui. não, sem É. dúvida. Na verdade, eu fico até pensando, puxa vida, eu podia estar amparando uma criança, né? Porque Uhum. o gasto que eu tenho com esses cães é bastante elevado, tá? Veterinário, vacina, Uhum. e de vez em quando um morde o outro, entende? Então são aspectos assim que eu poderia estar envolvido realmente com no mundo material, com investir já Uhum. Uhum. naquele animal que já virou homem, né? Uhum. Vai Mas virar. é Mas complicado se tudo isso. coube, mas Arédio, se coube a você esses animaizinhos chegarem aí, então faça o melhor nessa tarefa. É. É, isso aí. Os talentos que você tem, você vai usá-los. Se te deu três, você vai usar esses três. Se foi cinco, que seria um pouco mais além do mais esses animais, mais o humano, aí você ia usar os cinco. Então, tá tudo certo. Eu acho que não tem como a gente ficar buscando. Eu também já pensei muito nesse lance que você estava falando aí, né? E eu busquei entender que realmente eu não posso mudar o mundo, mas eu posso ser um pacificador no ambiente onde eu atuo dentro da minha casa, lá no céu ou no meu trabalho, eu posso fazer isso, porque eu já tenho entendimento do que, né, do que fazer uma harmonização, de que fazer um equilíbrio. Então, eu não vou fazer na minha cidade, que já não me compete ainda, porque eu não tenho, né, É. um gabarito para isso, mas eu vou fazer Uhum. onde eu vou atuar, que é no meu pedacinho, o meu melhor. E assim eu estou contribuindo, estou em paz comigo. Não, sem dúvida. Eu gosto muito daquela definição da Joana de Ângeles para paciência, ciência da paz, É, Ok. né? Então, a gente se pacificar é fundamental. O Gente, ó, outro pode ficar bravo lá comigo, mas eu vou ficar quieto.